E Ezequiel 37, né, que fala do vale de ossos secos, nós vamos até do versículo 1 ao versículo 10, até o versículo 10 somente, não vamos ler todos eles não, até o versículo 10, tá? Vamos tentar ser o mais objetivo possível. E no versículo 1, está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Tem duas coisas a considerar aqui nesse versículo. É que Deus sempre vai nos levar ao lugar onde Ele quer nos usar. Vou fazer uma pergunta. É Deus que dirige a sua vida? Amém. Sim ou não? Amém. Se é Deus que dirige a sua vida, não fique preocupado, meu irmão. Porque no lugar que Ele te levar, Ele vai te usar para a glória dEle. Aí tem um texto que eu gosto muito, que está em Gênesis 12, que a igreja também conhece, os irmãos conhecem. Gênesis 12, que fala de Abraão. Quando Abraão saiu da terra dele, né? Deus mandou: Abraão, sai da sua terra, da terra dos seus pais, sai, vai para uma terra que eu te direi qual é, né? Eu te abençoarei, te amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aí eu fico pensando, se fosse comigo, Deus falasse: Fabiano, sai, vou usar Fabiano aqui, né? Fabiano, sai. Aí eu prontamente: Senhor, eis-me aqui. Mas sair para onde? Aí Deus fala: sai, simplesmente sai. Lembram de Pedro? Deus mandou Pedro ir num lugar, e ele não estava querendo ir não, na casa de Cornélio. Mas ele disse: Pedro, vai lá, porque é lá que eu te quero. Tem alguém te esperando lá. E Paulo, em Atos 16, 6, e Paulo, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitia. E Paulo, no versículo 9, teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quer dizer, o rumo de Paulo alterou completamente. Ele queria ir para um lugar, mas Deus mandou ele para outro. E se alguém aqui está vivendo isso, meu irmão, fique tranquilo. Se Deus quer te levar para um lugar, se Deus quer te colocar numa posição, fique tranquilo, porque nesse lugar ou nessa posição, Ele vai te usar poderosamente. Glória a Deus. E no versículo 1 ainda, voltando lá, era um vale que estava cheio de ossos, porque a gente só pensa que Deus vai levar a gente para um lugar maravilhoso, né? Deus só vai nos levar para um lugar bom. Maravilha, mistério, bênção. Mas Ele levou Ezequiel para um vale de ossos secos. Que lugar horrível deve ser, né? E às vezes Deus nos leva para um lugar assim, para um vale. E a gente precisa entender é que Deus vai nos usar naquele lugar que Ele quer nos levar. Eu vou dar 4 conselhos. Se é Deus que está te levando para aquele local, 4 conselhos. Não murmure. Murmurar é pecado. Não murmure, meu irmão. Não seja precipitado para sair da rota que Deus quer te levar. Não murmure, não seja precipitado para sair da rota do lugar que Deus quer te levar. Não fique desanimado com as aparências ou com o que você está vendo. Às vezes são provações terríveis, mas não fique desanimado não. E te prepara, porque o lugar que Ele te levar é lugar de vitória. Glória a Deus. Bom, vamos seguir no versículo 2. Vamos seguir no versículo 2. E me fez andar ao redor deles,
e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, os ossos estavam sequíssimos. Meus irmãos, entenda uma coisa, Deus não engana ninguém. Deus não é Deus de utopia, Deus não é Deus, Ele não procura enganar a gente da realidade que vem pela frente. Quando eu fui classificado aqui em Campos, já tinham me falado as piores coisas da cidade. Embora eu não considere que seja verdade. Mas já estavam me colocando coisas como se fosse uma realidade para a minha vida. Mas Deus não é coisa irreal. O Evangelho não é utopia. Nós não podemos fugir da nossa realidade. Não fuja da realidade da sua vida. Não fuja da realidade espiritual que você está vivendo. Não fuja, meu irmão, da crise que você está vivendo. Porque Deus, Ele pega a gente e leva para a realidade. Ele quer que a gente passe por aquela realidade. Ele não quer esconder nada da gente. Deus nos mostra a realidade. Porque a palavra é uma palavra real, não é nada irreal, não é nada, né, de outro mundo. É realidade. Em Atos 20, versículo 22 e 23, Paulo fala assim: e agora, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber para onde vou, o que me acontecerá ali. Paulo não foi iludido para lá. Ele sabia, o Espírito revelou para ele, Deus revelou para ele, que lá ele teria prisões e tribulações. E nós estaríamos felizes? Vou para Jerusalém, prisões, tribulações. Não iríamos assim. E ele foi. Deus levou Ezequiel para onde? Vocês lembram? Para onde Deus levou Ezequiel? Vale de ossos secos. Vale de ossos sequíssimos. E as pessoas pensam que vão começar por cima, né? As pessoas pensam que vão começar por cima. Vão começar pelo topo. Tem gente que chegou agora, entrou no ônibus, já quer sentar lá na frente, né? Primeiro banco, na janela, bonitinho. Tem gente que chega na igreja, mal chegou, pô, quero estar ali na bateria para todo mundo me ver. Mas não, Deus quer tratar a gente ali, ó, no vale de ossos secos. Nós temos que ralar ali. Tem muitos pais aqui, né? Quem é pai aqui? Glória a Deus. Que às vezes quer dar uma vida boa para o seu filho. Mas no filho está vendo agora, depois de 20, 30 anos, o que ele tem. Mas não sabe a história de vida. Agora está tudo bem. Mas lá no começo. Então, meu irmão, você que é pai aí, coloca esse menino no vale de ossos secos, para que ele valorize o que você tem, para que ele dê valor na vida a tudo que ele tem agora. Primeiro nós temos que passar pelo vale, mas não se preocupe, nós passamos pelo vale, mas Deus tem um topo para nós alcançarmos, Deus tem a vitória, é lá que nós vamos chegar. Vamos seguindo, no versículo 3, acompanha aí. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Meu irmão, responde sempre o que você sabe. O que você sabe, o que você pode. Quem estava no vale, não era Deus? Mas ele está perguntando ao profeta Ezequiel: responda aquilo que você sabe. Nós não temos domínio do conhecimento total. Nós temos que responder aquilo que nós sabemos e podemos. O que não é da nossa alçada, a gente não deve falar. Deus está te usando para falar,
fale aquilo que você sabe. Fale aquilo que Deus está mandando você falar. Capítulo 55, versículo 9 de Isaías. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quer dizer, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Nós temos que falar, pensar, expor aquilo que nós podemos e sabemos. Vamos seguindo então. Olha que interessante o versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quem estava com o profeta não era Deus no deserto? Aqui, meu irmão, tem um princípio de Deus. Deus realiza a sua obra aqui na terra através dos seus servos. Nós somos instrumentos de Deus, não é o outro não, é você, sou eu. Nós somos instrumentos de Deus. No Vale de Ossos Secos, ele usou Ezequiel para profetizar, mas ele poderia muito bem dizer, ossos secos, criem vida. Não poderia? Num relâmpago? E criar vida ali. Mas ele usou o profeta para criar vidas ali. Porque no Salmos 33, 9, está assim, falou e tudo apareceu. Mudou, mandou e tudo se fez. Você está no lugar que Deus quer que você esteja, e você está exatamente no centro da vontade de Deus, obedece exatamente o que Deus quer que você faça, nesse lugar você tem autoridade profética. Glória a Deus. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E o 6, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel ia operar aquilo tudo através de quem? Ezequiel ia operar aquilo tudo através de quem? Através de Deus. Não esquece isso não. Ezequiel ia operar aquilo tudo através de Deus. Então não podemos esquecer que é sempre Deus que vai realizar as obras. É sempre Deus. Porque enquanto está ali um vale de ossos secos, não tem soberba. Mas depois que cria um exército, aí não. Aí sou eu, né? Toda a glória de Deus, mas um pouquinho de glória para mim. Porque fui eu que profetizei. Meu irmão, lembre-se sempre, Deus vai usar a nossa vida para a glória dele. Mas é Ele que vai fazer através da gente. Não se esqueça disso nunca. O tempo todo que vai ser feito, é Deus que vai fazer. O versículo 7 e 8 segue assim. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, ou melhor, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que, versículo 8, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Então profetizei como se me deu ordem. Meu irmão, o que precede o milagre e a bênção é a obediência. Eu fiz o que Deus me mandou fazer, não acrescentei nada. Tem gente que quer dar uma ajudinha para Jeová, né? Tem gente que quer dar uma ajudinha. Negativo. Vou esticar a corda para ajudar Deus. Eu me coloco nessa posição. Quando eu tentei voltar para o Espírito Santo, eu quis dar uma ajuda para Deus.
Liguei para Deus e o mundo. Não adiantou. Então não queiramos dar uma ajudinha para Deus, não. É Ele que vai fazer. Uma coisa interessante aqui, é que Deus trabalha com ordem progressiva. Vieram nervos sobre eles e cresceu a carne. Cresceu a carne. É uma ordem, você vê que Deus trabalha em ordem. Deus trabalha em ordem. Ele não colocou, veio osso, primeiro houve o ruído. Cada osso procurou o seu osso. Veio nervos, depois veio carne, depois veio pele, cresceu carne, né? Cresceu carne. Não simplesmente apareceu carne, não, a carne veio crescendo. E depois veio a pele. Quer dizer, é uma ordem progressiva, não é uma bagunça. Deus não trabalha com o quase. Na igreja a gente vê muita gente que fica satisfeita com o quase. Deus completou a sua obra, mas não havia espírito, mas Deus completou a sua obra. Tem gente nosso meio, né? O filho está envolvido com drogas, que é o mal do século. E a mãe ora, jejua para libertar o filho daquele vício. Ao filho se liberta, ela para de orar. O filho está na igreja? Está gerando fruto? Quer dizer, se ficou satisfeita com quase. Então tem que continuar orando para a obra de Deus se completar na vida dele. Deus, toda obra que Ele começou, Ele vai completar. Glória a Deus. Vamos para o versículo 9. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. O que acontece com a igreja hoje em dia? Não digo essa igreja aqui, ou a igreja que talvez alguém aqui frequente, é que a igreja só quer profetizar para vivos. A igreja só quer profetizar para vivos. Vou dar um exemplo. É culto do coral, culto dos adolescentes, só tem vivos ali. Não sei se aqui só tem vivos. Mas ao redor, meus irmãos, é um vale de ossos secos. Lá fora é um vale de ossos secos. Nosso trabalho é um vale de ossos secos. Na nossa escola é um vale de ossos secos. A nossa família está cheia de mortos. E a gente está profetizando aqui para vivos. Então, a gente tem que estar atento a isso. Nós fomos chamados por Deus para profetizarmos para mortos. Você tem que profetizar, você tem autoridade para levantar esse exército que está à sua volta. Vamos ler o versículo 10 para a gente terminar. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, quanto aqui? Meia dúzia de homens, é isso? E profetizei, e ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé meia dúzia de gatos pingados. É isso? É isso? Peraí, vou dar uma... E profetizei, e se puseram em pé um exército grande. Um exército grande? E se puseram em pé um exército grande em extremo. O que significa isso, meu irmão? Era um exército que não se podia contar. Eu vou te dar um exemplo aqui. No exército brasileiro, nós temos aproximadamente 287 mil homens. No dos Estados Unidos, 1.400.000. E o da China, eu fiz essa pesquisa, 2.270.000 aproximadamente de homens. Esse exército aqui, que foi levantado
através da profecia de Ezequiel, era incontável, meus irmãos. Eu quero aqui liberar uma palavra para vocês, uma palavra profética. Se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, se você obedecer exatamente o que Deus quer que você faça, Ele vai te usar para uma obra grandiosa que não vai poder ser medida. Glória a Deus.